Olá, turminha! Voltando com mais uma aula de português. E vocês? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Estão se cuidando? Isso, continuem em casa, se cuidando bastante, certo? Por enquanto, temos que ficar com nossas aulas online, certo? E olha só. Hoje, lembrando dos nossos abraços de bom dia, lembram? Olha só! Lindo, não é? Saudade que bateu. Então vamos voltar, por enquanto, com os nossos abraços virtuais, certo? Mas vamos ficar aos poucos lembrando dos nossos momentos, certo? E hoje vamos dar uma revisada no nosso conteúdo da última aula, pontuação, lembram? Isso, o ponto final, muito usado em final de frases para indicar que a frase teve um fim, ou seja, acabou. O nosso ponto de interrogação, muito usado para perguntas, muito bem. O nosso ponto de exclamação, isso, usamos para exprimir sentimentos como alegria, tristeza, medo, surpresa. Muito bem. Então, olha só, no livro de vocês, na página 48, iremos continuar com nossa atividade sobre esse assunto, certo? Certo? Olha só, no primeiro ele pede para você ler novamente o poema do Lobo. Já estudamos anteriormente, vocês leram para fazer as atividades da aula anterior. Olha só, sobre seu lobo, lembra? Isso, onde a Chapeuzinho fazia perguntas para o lobo. Então vocês vão voltar para ler aquele textinho para lembrar quantas perguntas o Chapeuzinho fez ao lobo. Então, só de você contar lá, você já sabe. Ó, cada estrofezinha refere-se a uma pergunta, certo? Quem respondeu 6 acertou. Isso mesmo, ela fez 6 perguntas sobre a boca dele, os olhos, certo? Por que tão grande, não foi? Depois, como você fez para contar o número de perguntas? Lembra o que foi que usamos no final da pergunta? O ponto de interrogação. Então, se na frase tinha aquele ponto de interrogação, significava que era uma pergunta. Ficou fácil, não foi? Depois ele pergunta o que indica o ponto de interrogação. Aí você vai responder. É uma surpresa? É uma resposta? Ou é uma pergunta? Então, coloca aí. E se você pudesse conversar com o lobo? Nossa! Será que a gente queria conversar com o lobo? Eu não. E você? Então, que pergunta você gostaria de fazer? Então, vocês irão responder aquelas questões. Depois, circular o último sinal da pontuação desse verso, certo? Aqui, ó, o versinho. Lembra, verso? Cada linha do poema, uma linha, um verso. Também já estudamos. Qual é o nome do sinal de pontuação que você circulou? Qual foi o que estava aqui no final no final que você circulou? Qual foi o sinal que estava no final? Certo? A pontuação que estava lá no final que você circulou. Então, preenche. Foi interrogação ou exclamação? E o ponto de exclamação que você circulou indica que o seu lobo estava o quê? Ele estava alegre, espantado, surpreso ou impaciente? Pensa aí um pouquinho e marca apenas o correto. Depois ele pede para você recortar aqui as figurinhas, ó, e colocar aqui no lugar adequado. Lembra e pensa bem nas expressões do personagem, certo? Muitas vezes, a gente exprime o que está sentindo apenas pelo olhar, certo? Um espanto, ó. Se a gente dá um belo sorriso, alegria. Se a gente faz carinha de choro, tristeza. Então, lembra de olhar as expressões dos personagens, certo? E coloca no lugar certo. Aqui, você irá dizer o que cada frasezinha dessa significa, certo? E aqui tem um
poema, outro poema. Já estudamos poema. Lembra? Um tipo de texto, certo? Para emocionar, encantar, homenagear. Muito bem. E não poderíamos deixar de ler este poema. Olha só. Então eu trouxe para vocês aqui 2 personagens que vai nos ajudar na leitura do poema. Olha. Olá, meninas! Esse é o Senhor Garfo. Olá, meninos! Essa é a Senhora Colher. Olha que interessante. Eles irão nos ajudar a fazer a leitura desse poema. Vamos ler com a gente? Vamos lá. Olha só. No poema diz o seguinte: o que foi, Garfo? Estou triste. Triste? Sim, Colher. Não sei dançar. Isso acontece. No prato, a faca dança tão bem. É verdade. No bonito vai e vem. É de cortar o coração. Mas ninguém gira tão bem quanto você. Eu giro. Faz piruetas, pinta o 7. Quem eu? É só para agarrar o espaguete. Então, olha só. Nesse poema, vocês observaram que ele é feito de perguntas e respostas, certo? A isso damos o nome de diálogo. O que é um diálogo? É uma conversa entre personagens. Foi o que fizemos aqui com a Senhora Colher e o seu garfo, certo? Então, esse poema, ele veio com perguntas e respostas. Lembrando que a cada final das perguntas, ele colocou lá, ó, ele usou a interrogação, que é usado para pergunta. Lembra? Se a gente está vendo uma interrogação no final daquela frase, a gente sabe logo que aquela frase é uma pergunta, certo? Uma frase interrogativa, uma pergunta. Então, depois vocês irão responder aqui de acordo com o poema, certo? O poema que acabamos de ler, o Garfo e a Colher. Então, no poema são citados 3 personagens, mas apenas 2 deles conversam. Apareceu o nome de 3, mas eu só mostrei 2 aqui. Quem estava conversando? Então, você coloca o título e o nome do personagem que conversam. Escrevam um poema. Então, você vai colocar, vai dar um título ao nosso poema, porque não tem. Lembra que cada história tem que ter um nome? Isso. Desenhe um garfo e uma colher antes da fala para indicar quem está conversando. Então, antes da fala de cada um, você pode fazer o desenho, certo? Do jeitinho que você sabe. Quando afirma que o garfo gira, a colher quer dizer que ele dá cambalhotas, ele dá voltas ou ele espeta? Pensa aí, ó. Ele dá o quê? Eu até fiz com a colher. Ele dá uma voltinha. A colher diz que o garfo faz pirueta, pinta o 7. O que significa essa expressão? Pensa aí quando a mamãe diz assim, esse menino pinta o 7 direto. O que significa isso? E dá uma pesquisada também no dicionário, vale a pena, certo? Ok. Então, olha só. Vocês irão fazer da página 48 a 54 no livro didático, certo? 48 a 54. Todo baseado nessa historinha que a gente leu. Aqui, por exemplo, ó, o que ela diria? Registro no balão. Então, você só vai colocar o que a faca iria falar. Aí é sua opinião, certo? Então, usa a criatividade e capricha. Eu sei que você é capaz. Vamos lá. E no último, na última página, você irá imaginar o que aconteceria se seus objetos falassem com você. Olha só, que interessante. O que eles diriam? Então, você vai colocar aí sua mochila. O que diria? Com certeza que estava pesada, né? Então, pensa aí e coloca aí o que ela diria. Seu lápis, o que ele diria? Seu travesseiro, seu tênis e seu caderno. O que eles diriam para você?
Então pensa e escreve, certo? Então iremos fazer só até essa questão. Isso num livro didático. Num caderno de atividade, você irá fazer a página 25 e a página 26, certo? 25, ainda relembrando, ó, sinais de pontuação, e aqui em cima sobre poema também, que já vimos, ó, o poema do telefone, certo? Então você responde a página 25 e a página 26, onde vocês vão precisar do material de apoio. Então vai pegar lá a figurinha no material de apoio e colocar aqui, certo? Ó, e depois preenche com a pontuação adequada. Lembra, o sinal de interrogação indica uma pergunta. O sinal de exclamação indica expressões de medo, surpresa, alegria, tristeza e dor, certo? Então não esquece. E por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo bem grande e um abraço bem apertado em cada um de vocês, certo?